O estudo das alavancas está diretamente ligado ao conceito de equilíbrio, em especial ao de rotação. Graças aos estudos realizados em torno desse tema, diversas ferramentas puderam ser inventadas. Além disso, esses desenvolvimentos permitiram também uma compreensão do corpo humano, o qual utiliza os músculos como transmissores de forças e as articulações como pontos fixos de alavanca. Em diversas situações cotidianas, vemos o uso de alavancas como uma forma de auxílio no desenvolvimento de trabalhos. Uma que mais podemos ver é a utilização de alavanca pelos borracheiros. Eles utilizam alavancas para desenroscar os parafusos das rodas de caminhões, para mover objetos grandes, entre outras coisas. Os elementos de uma alavanca. Toda alavanca é composta por 3 elementos básicos: PF, ponto fixo, em torno do qual a alavanca pode girar; FP, força potente, exercida com o objeto de levantar, sustentar, equilibrar, etc. FR, força resistente, exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar, equilibrar, etc. Os tipos de alavancas. Podemos classificar as alavancas de acordo com o elemento que fica entre os outros 2 pontos restantes. Seus nomes são interfixa, interpotente e interresistente. Dizemos que uma alavanca é do tipo interfixa quando o ponto fixo ocupa um lugar qualquer entre a força potente e a força resistente. Uma alavanca é considerada como sendo do tipo interpotente quando a força potente está localizada em algum lugar entre a força resistente e o ponto fixo. E uma alavanca é considerada como sendo interresistente quando a força resistente se encontra em um lugar entre a força potente e o ponto fixo. Um corpo pode ser considerado um corpo extenso quando suas dimensões, comprimento, largura e profundidade não podem ser desprezadas em um dado fenômeno em comparação às demais grandezas físicas que estão sendo estudadas. Para que possamos afirmar que um corpo extenso está parado em um dado referencial, é garantir que o corpo não sofra rotação, isto é, soma dos movimentos deve ser nula. Para que possamos afirmar que um corpo extenso está parado em um dado referencial, temos que garantir que sua velocidade vetorial seja constante com o tempo. Sendo assim, a sua aceleração vetorial é zero, ou seja, é nulo. Logo concluímos que a força resultante no sistema é zero. O centro de gravidade é um conceito estudado na física. Também chamado de baricentro, o centro de gravidade é um ponto específico de um corpo onde pode ser aplicada a força de gravidade, ou seja, é o ponto de atração ou força-peso onde todas as forças de atração podem se equilibrar. Os estudos da física indicam que o centro de gravidade de um corpo é exatamente o ponto que coincide com o centro de massa. O conceito do centro de gravidade foi estudado pela primeira vez por Arquimedes, cientista que definiu o baricentro de 2 pontos de massa. De uma maneira geral, o centro de gravidade está relacionado ao conceito de estabilização dinâmica. O centro de gravidade também pode ser definido como o centro de distribuição do peso de um objeto, sendo que a força da gravidade é atuante no sistema sem alterar o equilíbrio do objeto. Também podemos dizer que o centro de gravidade é o ponto onde o peso de um objeto se concentra. Bom, pessoal, nesse experimento que acabamos de fazer, concluímos que se segurarmos a vassoura mais perto do ponto de apoio, ela vai ficar mais pesada para erguer.
e se segurarmos mais longe, vai ficar mais leve. Então, é necessária menos força quanto maior for o braço da alavanca, onde a força se aplica, e relativamente ao outro braço da alavanca.